Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Mosef. A nossa convidada de hoje é economista, é natural de Tete, foi considerada pela revista Time e pela revista Forbes uma das pessoas mais influentes e mais poderosas do mundo. Foi Ministra das Finanças, foi Primeira-Ministra e, além de tudo, é membro da Comissão de Honra do Mosef. Doutora Luísa Diogo, obrigada por esta enorme honra de podermos realizar esta conversa. Muito obrigada, a honra é toda minha. Eu sei que mais recentemente, para além deste currículo extenso, e que não está aqui de forma alguma sequer resumido, mas eu sei que mais recentemente também foi convidada para integrar o corpo docente de uma das universidades mais prestigiadas e também mais influentes do mundo, que é Harvard, de onde saiu, aliás, o presidente Obama. Sim. Bem, eu era conselheira do Harvard, portanto, tenho estado a ir a Harvard com uma certa regularidade, como conselheira da instituição para os seus programas sobre liderança, em que eles juntam os ministros de toda a parte do mundo, vão buscar ministros de finanças e de economia e de planeamento em África, na Ásia, na América e nas Américas e também na Europa, juntam estes ministros e fazem com algumas pessoas que eles consideram que têm alguma coisa para contribuir, fazem encontros de uma semana em que se faz um debate sobre como ser-se um ministro que influencie as mudanças e o desenvolvimento de um país. Depois deste encontro, era a terceira vez que eu participava, não é? Já há 3 anos que estou neste programa como conselheira. Eles convidaram para fazer parte do corpo docente da universidade e assim dar uma contribuição singela em relação à educação de novas lideranças no Harvard. Doutora Luísa, e nós vamos também aproveitar essa grande contribuição aqui ao longo desta hora e beneficiar do seu conhecimento e da sua experiência. Vamos nos focar no setor energético. Afinal de contas, dentro de dias o Mosef vai realizar a sua segunda conferência, que vai ser sobre os desafios em particular deste setor. Eu gostaria de começar por um episódio, de alguma forma, da sua vida pessoal, eu espero que não leve a mal, mas que vem narrado no seu livro, que é A Sopa da Madrugada, pelo que conta aqui no dia 27 de novembro de 2007, a doutora Luísa ligou para o pai e disse: pai, que a hora baixa é nossa. E ele perguntou-lhe qual é que seriam os desafios. E a doutora Luísa falou, o grande desafio que temos é o da gestão do empreendimento. E ele disse-lhe que não receasse, que não tivesse qualquer receio, e afirmou: para um governo que dirige 21 milhões de moçambicanos, que dirige este país com todas as suas complexidades, qual é então a dificuldade que vão ter para gerir uma barragem? Então, a minha pergunta é, estávamos em 2007, decorreram desde então 8 anos, estamos em 2015, temos não só uma barragem, mas várias barragens, temos em perspectiva uma fábrica de liquefação de gás, temos centrais termoelétricas em perspectiva também, outras fontes energéticas muito diversificadas, uma enorme quantidade. Quais é que vão ser os desafios de gerir toda esta diversidade? Efetivamente, o meu pai tinha razão. E naquela altura, ele, apesar de não ter todas essas informações, todos estes elementos, mas pela sua sensibilidade, a experiência que ele tinha de vida, olhando para aquilo que os moçambicanos estavam a fazer, do ponto de vista de desenvolvimento, de liderança das suas próprias vidas, do seu futuro, ele estava convicto que os moçambicanos estavam à altura de gerir a HCB e ainda de fazer mais. E esse mais vem exatamente por aquilo que é a maior riqueza que Moçambique tem, que são os seus recursos naturais e o ser humano. Portanto, esta conjugação entre aquilo que Moçambique é, do ponto de vista geográfico, e aquilo que o moçambicano é, como pessoa, como indivíduo, com a sua cultura, a sua maneira de ser, a sua maneira de encarar as coisas, a forma como ele luta pelos seus objetivos, ele viu que efetivamente Moçambique poderia caminhar nessa direção. E isso é verdade, porque eu costumo dizer que, bom, há muita coisa que pode mudar em Moçambique, mas há uma coisa que não vai mudar, que é a sua localização geográfica. E a sua localização geográfica faz com que este país tenha potencialidades que são únicas no mundo.
Moçambique tem muito para dizer e terá ainda muito mais para dizer na área energética. A área energética é uma grande paixão da minha vida, porque eu considero que, bom, este é um país que já disse alguma coisa com HCB, já está para dizer muito com o gás e possivelmente o petróleo, já está a dizer alguma coisa com a área do carvão, mas dirá muito mais com a combinação dos diferentes fatores energéticos do ponto de vista de posicionamento na região da africana e no mundo. Doutora Luísa, como é que vê então Moçambique a posicionar-se, tendo em conta esses fatores que referiu? Eu vejo Moçambique a posicionar-se com grandes vantagens comparativas. Porque na parte energética, se nós formos a ver aquilo que é chamada energia limpa, se formos à área hidroelétrica, Moçambique tem grande potencialidade. E ainda há novos projetos em manga, em carteira. Nós temos a Cabora Bassa, mas temos em Manga, Panancua, não é? Onde prevemos 1.500 megawatts. Temos também Boroma com 200, Lupata, quando falamos de cerca de 600. E depois vamos ao gás, só na zona sul do país. O gás está-se a prever, em relação à sua utilização para a área energética, várias fábricas de transformação de energia, 100 megawatts aqui, 40 megawatts acolá, 60 megawatts acolá. Quando olhamos para Lúrio, por exemplo, pode nos dar à vontade entre 40 e 60 megawatts. Então, tudo isso faz com que Moçambique se posicione na área energética com muita tranquilidade. O mercado existe, porque é preciso ter recurso, ter a capacidade de liderar e de transformar, procurando as diferentes parcerias, e por outro lado temos o mercado. Temos o mercado nacional e temos o mercado regional. E quando falamos de gás, então, liquefeito, temos a possibilidade de procurar mercado muito longe daqui, a nível mundial. A região tem um pool de recursos energéticos, não é? Que nós chamamos de Southern Africa Power Pool, que nós temos cerca de 52 a 55 mil megawatts. Que é uma bolsa de energia comum para todos os países. Para todos os países desta região. Felizmente atingimos essa fase. A África do Sul sozinha tem mais de 42 mil megawatts. O restante, Moçambique entra com 1,5, 1,6 mil megawatts. O restante vem dos outros países da região. Mas Moçambique pode fazer mais, porque esta bolsa de energia tem um grande gap, que neste momento deve andar a rondar tranquilamente nos 6 mil a 8 mil megawatts. Uma parte reconhecida formalmente pelos apagões que os países vão tendo no período do inverno, pelas poupanças que se vão fazendo no período do inverno e no verão, e a outra parte não oficial, porque as pessoas não gostam de revelar as suas insuficiências como países soberanos. E por outro lado também há o gap em relação, portanto, a falta de energia em relação a novos projetos. Moçambique tem projetos em carteira, para que deverão utilizar a energia elétrica para serem desenvolvidos, como a fase 3 da Musal, portanto, como a questão do ferro e aço. Portanto, tudo isto requer que haja energia adicional que pode ser produzida, transformada em Moçambique, de preferência, e depois utilizada e exportada naquilo que for o excedente necessário para a região. É interessante que a doutora Luísa refira faça em primeiro lugar esse enquadramento regional e refira o gap que existe a nível da região, quando em Moçambique também existe um gap reconhecido, um déficit de energia, apesar de sermos produtores. Isso significa que qualquer decisão que seja tomada em relação à estratégia para o setor energético em Moçambique tem que ter em conta esse enquadramento regional. Exatamente. Tem que ter em conta o mercado. E o mercado, atualmente, quando nós falamos de mercado para os grandes investimentos, temos que olhar sempre para além fronteiras. Olhamos para o país e para além as fronteiras. E na área energética, isso é mais gritante. Não se pode pensar num projeto de energia só pensando no país em si. Tem que se pensar sempre no mercado regional. E nós temos a sorte de estarmos colocados com um vizinho que está bem a desenvolver-se muito bem e requer mais e mais energia, que é a África do Sul. Para mim seria o segundo mercado. O primeiro mercado é o nosso.
Depois temos o mercado do vizinho, que também está desesperado em relação à energia, precisa de muita energia. E por outro lado, quando nós olhamos para a região, olhamos para o Zimbábue, Zimbábue precisa de energia. Olhamos mesmo para o próprio Malawi, Malawi precisa de energia. Então, depois vamos para além. Temos a própria Namíbia e Botsuana, que vão buscar na Bolsa. Então, podemos não ter uma linha direta para lá, mas eles vão buscar na Bolsa. E quando nós falamos de Bolsa, o efeito exponencial põe-se na Bolsa, a Bolsa passa para um país, esse país passa para outro, e assim sucessivamente. A gente começa a olhar já para a África em si. Então, a nossa energia, comparando com a potencialidade, por exemplo, que Inga tem, que seria um concorrente, nós estamos muito mais próximos de a produzir, porque é mais fácil de produzir, estamos junto ao mercado maior da região, e, por outro lado, é limpa e a preços muito atrativos. Porque na energia conta muito o mercado, o custo para se poder produzir, que depois induz ao preço, e, por outro lado, também a capacidade de absorção da própria energia nos momentos de pico. Mas tem o tempo de execução também. E no caso da hídrica, o tempo de execução dos projetos normalmente é mais longo, não é? Exatamente, é mais longo, mas não tão longo assim. Diz-se que o tempo que levou Cabura Bassa não devia ter levado aquele tempo, podia-se conseguir mais cedo. Se nós olharmos para aquilo que nós fizemos a Musal, que foi construída com cerca de 8 a 12 meses em avanço. Quando nós olhamos para a Mutraco, que se encarregou de trazer a energia através dos 3 países para alimentar a Musal sem interrupção, que também foi um investimento feito rapidamente, nós chegamos à conclusão de que é possível fazer estes projetos de maneira moderna atualmente em muito menos tempo. As construções são feitas no país. Nós antes, quando falávamos num prédio grande, falávamos em 5 anos. Agora falamos em 18 meses. Portanto, as técnicas de construção fazem com que nós possamos produzir uma central elétrica ou uma barragem de produção de energia com muito mais tempo. Porque os estudos de viabilidade são mais rápidos, a questão do ambiente, que leva muito tempo, os lobbies na área ambiental são mesmo problemáticos, muito problemáticos. No caso da energia limpa, os lobbies ambientais ficam acomodados com mais facilidade, então ganha-se mais tempo, e o desespero e a ansiedade do mercado. Porque este sinal do mercado faz com que os investidores consigam financiamento mais rapidamente, porque há um off-taker que é feito em relação a esta energia Então, disponível. aí em relação à priorização das fontes, fica claro que a doutora Luísa acha que a hídrica é aquela que é mais estratégica, não excluindo naturalmente as outras fontes. Para mim, eu penso que devíamos avançar em todas as frentes. Doutora Luísa, se lhe dessem agora 1.000 milhões de dólares para investir num projeto de geração de energia, qual é que seria a sua decisão? Se eu tivesse gás disponível, ia buscar o gás. Não tendo gás, porque a fila para se obter gás ainda é longa. E eu sei que há muitos investidores que andam desesperados porque querem gás, e vejo que o governo muitas vezes não pode dar a resposta imediatamente em relação às necessidades de gás para a produção de energia elétrica. Porque há uma parcela do gás que é produzido, que é entregue ao governo, para o governo moçambicano poder utilizar, no caso concreto de gás de Pande. Agora, em relação ao gás na zona norte do país, que está offshore, ainda é preciso um tempo para poder tirar de lá. Depois temos a energia do carvão. A energia do carvão também se pode fazer rapidamente, porque primeiro é obrigatório que se tenha que queimar aquele carvão, porque é carvão que não se pode amontoar. De outra maneira seria desperdiçado. Não só, creio que há problemas ambientais, porque põe em perigo, pode criar incêndios descontrolados, porque fica amontoado e é de fácil queima. Combustão. Então é necessário para ser utilizado. E aí estamos a falar de cerca de 300 megawatts. Portanto, não é pouca coisa. E já há um projeto aprovado para já há projetos aprovados para se avançar nessa área. E, finalmente, temos a energia hidroelétrica. Porque a outra, a solar, tem o seu próprio tratamento e vai crescendo cada vez mais e estimula-se que ela cresça. É verdade que os seus custos de investimento são muito altos, embora os custos operacionais passem a ser baixos. Ainda é preciso compensar no momento daquilo que se chama PPA, que é o preço acordado
entre a EDM, que é aquela que recebe energia, e o investidor, tem que se olhar para isso, porque o investidor na área de energia solar investe bastante no início, mas depois compensa ao longo da operação. E, por outro lado, a energia eólica, que o investimento inicial também é pesado, mas no momento da operação também é a natureza em si que alimenta, tal como a energia solar. Então é preciso que, no momento em que há um investidor que quer investir na área de energia eólica, na área de energia solar, esteja em condições de encontrar um ambiente de negociação que compreenda que não estamos a negociar com alguém que está a investir na energia de gás ou energia hidroelétrica. É alguém mais especial, mais sensível, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de sustentabilidade. É preciso acarinhar, abrir espaço no acordo do preço, que vai ser certamente um preço mais atrativo, e depois esta energia entra para a Bolsa de Energia Nacional, é fundida com outra energia e apanha os custos de uma energia mais barata e é vendida. E o país vai investindo paulatinamente nesta energia mais sustentável, para um dia em que não tiver os outros recursos, poder utilizar aquele recurso energético. A doutora Luísa utilizou uma expressão interessante, que é o tema do ambiente. Acha que o ambiente neste momento é favorável para os investidores nesta área? O ambiente de negócios, o ambiente... Sim, de negócios, o ambiente político, o ambiente de negociação, como referiu. Moçambique está numa fase de transição interessante. E esta foi uma conversa que eu desenvolvi com os investidores nos Estados Unidos, agora quando estive nos Estados Unidos. Moçambique está num momento de investimento, de transição interessante. Tem uma transição política dentro do próprio partido Frelimo, que influencia a transição política nacional, que está sendo feita de maneira inteligente e feita de maneira tranquila. Tem a transição econômica de um país que já foi um país de economia centralmente planificada, entrou para o processo de economia de mercado, onde fizemos a transição com as grandes privatizações de 4.000 empresas, as concessões que fizemos nas diferentes empresas de grande envergadura, e agora estamos a entrar numa grande transição, que é a transição da produtividade da produção, em que Moçambique começa já a falar de volumes de produção, volumes de dinheiro, volumes de exportação, volumes de formação, volumes de emprego. Quando nós falamos de 1,5 milhões de empregos em 5 anos que está no programa quinquenal do governo, estamos a falar de cerca de 1.500 postos de trabalho por empresa, se forem empresas, em média, ou então um número de empresas mais ou menos limitado, mas com altos empregos de grande quantidade. Então, Moçambique está nestas transições. Está nas transições políticas, está na transição econômica, e os moçambicanos estão a fazer de maneira muito inteligente. Então, de 2014 para 2015, a grande e a mais forte transição foi feita por uma liderança nacional, com o aparecimento do presidente Nyusi, com o seu discurso de inauguração, que demonstra que ele agarrou esta agenda e criou um enfoque específico que cria esta grande viragem econômica para uma situação de fortalecimento e consolidação da unidade nacional, das instituições democráticas, a questão da paz, que aparece com muita força. Segundo, a questão do recurso humano. Ele agarra na área do desenvolvimento humano, não só como educação, mas desenvolvimento humano em si, que é extremamente importante para os moçambicanos, porque vão entrar agora numa agenda econômica muito forte. Então, o seu desenvolvimento humano é extremamente importante, que se alimenta. Por um lado, a educação, que alimenta o desenvolvimento humano através da produção, e a produção e os rendimentos alimentam uma educação de maior qualidade, uma exigência maior na área da educação e tudo isso. E tem ainda a parte do emprego. É transição também esta econômica. Nós falamos em grandes volumes de emprego. Não é só trabalho em si, mas a empregabilidade das pessoas. E que vai influenciar o aumento da produção e, por outro lado, da própria produtividade. Portanto, aumentar nos dois lados, em volumes, mas também em grandes quantidades por tempo de trabalho. E, finalmente, vem esta questão que nós estamos a falar agora, que são as infraestruturas. Nas infraestruturas estamos a falar também da parte energética, que, para mim,
é a grande alavanca, porque a área de energia ela não existe de por si. Ela é a única que entra em todas as áreas. E quando ela entra em cada uma das áreas, provoca uma mudança. Ela entra na saúde e provoca uma mudança já nas vacinações. Se entra na educação, provoca uma mudança logo no atendimento da alfabetização à noite, da educação à noite e tudo isso. Se entra na agricultura, provoca uma mudança na produtividade. E assim por diante, no turismo. Também provoca, tem um efeito transformador, um efeito multiplicador. Portanto, é um país em transição. E os parceiros internacionais, sejam doadores ou investidores, eles têm que fazer parte deste processo. Não vale a pena fazer aquilo que dizem, wait and see. Não. Da mesma maneira que os parceiros internacionais participaram nas outras fases de transformação e mudança, eles devem ter a capacidade de se adaptar a essa transição atual e fazerem parte também deste processo. E não assistir, vamos ver se os moçambicanos já consolidaram muito bem a paz, se já consolidaram muito bem a unidade nacional. Quando estiverem prontinhos, nós já devemos de vir. Não. É bom fazerem parte do processo, porque ao fazerem parte do processo, ajudam a que o processo se acelere mais. Os investidores que, em vez de esperarem durante um certo período para ver se tudo aquilo que devia estar pronto já devia estar pronto para poderem entrar, entrem e façam parte do processo. Quando a Mosal veio em 96, as condições que Moçambique tinha na área de energia, na área das infraestruturas, não são as condições que tem agora, mas entrou e fez parte do processo. E todos os outros investidores, quando entraram, fizeram isso. Então, nesta fase também, os investidores devem fazer parte do processo, porque são eles que vão criar a tal transformação, a tal dinâmica para as coisas acontecerem. E quando falo de investidores, não estou a falar só dos estrangeiros. Estou a falar especialmente dos nacionais, que não devem esperar para ver se as coisas acontecem ou não acontecem. Fazer com que a sua contribuição faça com que as coisas aconteçam efetivamente. A doutora Luísa referiu vários sinais positivos que o país apresenta atualmente e, de facto, o momento histórico é único. Agora, há quem diga que esta é uma janela de oportunidade. São os 15 minutos de Moçambique. que num período histórico pode corresponder, se calhar, a 5 anos, mas que é uma janela que, se as medidas certas ou as decisões certas não forem tomadas, pode vir a fechar-se. Concorda com essa leitura? E qual é que seriam as medidas necessárias para que essa janela não se feche? Primeiro, concordo de que é uma janela de oportunidade única e ímpar. Já tivemos outras janelas, cada uma com as suas características. Neste momento, esta janela tem estas características. Mas não concordo que a janela se feche. Simplesmente acho que se nós não utilizarmos esta janela agora, vamos atrasar. E costuma-se dizer que os outros correram antes e agora estão a caminhar. Nós vamos correr agora, para poder apanhar os outros. Então, esta janela de oportunidade, mesmo que ela não se feche, nós vamos andar muito devagarinho, devagarinho, devagarinho e quase parar. E não é isso que Moçambique precisa. Moçambique precisa de andar depressa e de, quando em vez de correr, galopar, saltar e atingir os níveis que nós queremos. Então, as medidas que devem ser tomadas estão muito claras, tanto num programa quinquenal que foi apresentado pelo Governo, que eu também comungo com ele, o como fazer e que requer grande participação. E o MOSEF, creio que está a cumprir cabalmente a sua função, porque os debates, a criação de consenso em torno desta agenda de desenvolvimento, o apontar o dedo no ponto certo, muitas vezes um ponto doloroso, um ponto que às vezes é uma ferida, é necessário, que é para que as coisas caminhem com o ritmo e o encaminhamento que nós todos desejamos. Então, a participação de todos em torno desta agenda de desenvolvimento do país é fundamental, dando as suas diferentes contribuições. E creio que o museu está fazendo muito bem esse trabalho. Muito obrigada, doutora Luísa Diogo. Vamos voltar ao tema da participação na segunda parte desta entrevista. Não saia do seu lugar, nós voltamos dentro de instantes.
E estamos de volta para a segunda parte desta entrevista com a doutora Luísa Diogo, antiga Primeira-Ministra e membro da Comissão de Honra do MOSEF. Doutora Luísa, há pouco falávamos do tema da participação e relacionando com isso, eu acompanhei uma intervenção sua em Londres, se não me engano, no Instituto de Overseas Development, em 2013, em que referia uma coisa muito interessante sobre o Orçamento de Estado, que diz que o Orçamento de Estado deve servir duas funções. Primeiro, implementar a agenda política do mandato de um governo. Outra, implementar as visões e os sonhos de médio e longo prazo do povo. Esta é uma visão muito interessante sobre a aplicabilidade do Orçamento de Estado e remete-nos, uma vez mais, para o tema da participação nesta área. Qual é que é a visão e o sonho do povo quando olha para estes recursos todos? Quer dizer, é poder beneficiar disso. Agora, como é que isso pode ser feito? De modo a que o impacto social destes recursos se sinta de forma mais imediata e as pessoas não sintam que têm que esperar 10, 15, 20 anos para colher os benefícios. Muito bem. Eu penso que o grande desafio efetivamente do Orçamento do Estado é exatamente esse. Conseguir, por um lado, responder àquilo que são as pressões políticas do governo do dia, que tem que satisfazer o manifesto que tem, mas, por outro lado, não perder de vista a visão de desenvolvimento, o sonho daquele povo, porque ele é um instrumento anual para atingir aquele sonho que o povo tem. Então, quando este orçamento se perde no caminho, este povo tem muita dificuldade de chegar lá. Mas o orçamento, apesar de ser um instrumento fundamental, não é o único instrumento de participação, porque ele é fundamental, porque é ele que faz a redistribuição da riqueza. É ele que vai buscar e faz a distribuição correta, enfrentando os desequilíbrios regionais, investindo nos sítios onde sente que há escassez de investimento, compensando as áreas onde o setor privado não tem apetência de ir, atraindo o setor privado, definindo políticas fiscais que possam servir de rebuçado para o setor privado dizer sim, eu vou lá, porque parece-me que vale a pena ir para lá, porque o Orçamento do Estado está comigo, eu posso avançar, assim por diante. Ele cumpre esse papel. Mas, por outro lado, há outras formas, efetivamente, de um povo realizar os seus sonhos, especialmente nesta área dos recursos minerais, que é a participação efetiva na implementação dos programas. Portanto, não é só ter uma percentagem que, por exemplo, o ENH participa, mas é fundamentalmente criar um efeito multiplicador de linkages, ligações que se estabelecem na área logística, que deve ser a nossa praia, como dizem os meus filhos. É aí que deve ser a nossa praia, como povo, como indivíduos. Vamos deixar o Estado cuidar das percentagens lá para o Orçamento do Estado, para o IGEP, para o Tesouro Público. Essa é uma discussão. Os 25% de gás. Vamos deixar que seja o Orçamento do Estado a cuidar disso. Nós vamos nos concentrar naquilo que é a nossa função, como indivíduos, organizando-nos para fazermos parte dos concursos, para participarmos nos concursos, porque o próprio Estado já estabeleceu regras sobre quem participa nos concursos. Foi interessante, agora que eu estive nos Estados Unidos, ver que as empresas que anteriormente forneciam automaticamente os produtos disseram: mas o Estado moçambicano definiu que tem que haver concursos, então nós vamos tentar participar nos concursos. E vai haver preferência para aquele que trabalhar com os moçambicanos. E depois, há a parceria privado-privado, mas há a parceria também público-privado. Na parceria público-privado, há os empreendimentos que são económicos, em que entra em pé de igualdade, com as exigências iguais, mas já há parcerias público-privado em empreendimentos que são muito mais da responsabilidade do Estado. E aí o Estado tem que reconhecer que tem que pôr mais, tem que pôr alguma coisa para poder atrair o privado a participar. Porque, genuinamente, se o Estado estivesse robusto, ele que devia tomar conta daquela prestação de serviço, daquela infraestrutura que está disponível para ser utilizada, ou da educação das pessoas, para estarem preparadas para participar naquele empreendimento. Então, os moçambicanos, através das suas próprias parcerias com moçambicanos, entre si, pequeninas empresas, empresas familiares, pequenas e médias,
médias, grandes empresas nacionais e aquelas que são de moçambicanos, aquelas que são de estrangeiros que estão a trabalhar como moçambicanos em Moçambique, devem se organizar, posicionarem-se e começarem já a preparar-se para poderem participar nos grandes concursos, que começam do nível mais alto para o nível mais baixo, porque tudo vai ser necessário, desde o abastecimento de água, porque estas empresas gostam de usar água mineral e tudo isso, até a construção de uma infraestrutura como um porto, como uma terminal, como um aeroporto, até a compra de grandes plataformas de viaturas que possam carregar grandes equipamentos e abastecer, até a componente de segurança, até a componente aeronáutica. Portanto, tudo isto faz parte das grandes oportunidades onde os moçambicanos, em parceria entre si, em parceria com outros parceiros internacionais, podem participar neste tipo de empreendimento. Aí sim, podemos dizer que é efetivamente um desenvolvimento inclusivo. Isto vai atingir o turismo, vai atingir a agricultura, vai atingir a construção, vai atingir a indústria, a agroindústria, e tudo isso poderá beneficiar. E é isso que se vai traduzir depois numa melhoria das condições de vida da Exatamente. O índice de desenvolvimento humano é influenciado pelo rendimento que a pessoa tem. Porque a pessoa, quando tem um certo rendimento, procura uma educação diferente, procura uma saúde diferente, procura uma alimentação diferente. Portanto, tudo isto começa a mudar o padrão. Quando a família tem o seu risco, eu costumo dizer, a pobreza não se combate pela janela dizendo, olha, a pobreza está aí, é melhor ela ser combatida. Não, não. Ela é combatida dentro de casa. E a pessoa, a família em si, através do rendimento que ela colhe no fim do mês, seja através de um investimento próprio, ou seja pela empregabilidade dos membros da família, ela consegue melhorar as suas condições e automaticamente alterar o índice de desenvolvimento humano e Moçambique aparecer com patamares de índice de desenvolvimento humano. Porque esse é o grande sonho. Não é só ter um GDP per capita que seja grande, mas um índice de desenvolvimento humano que mostra, efetivamente, se as políticas económicas e sociais são corretas num determinado país. Ou um índice de felicidade, como alguns países, não é? Que medem o nível de desenvolvimento pelo índice de felicidade ou de bem-estar da população. Agora, isso vai obrigar a um enorme esforço de qualificação e de capacidade de resposta a essas oportunidades, não é? Não, é verdade. Para que essas empresas, esses indivíduos, os cidadãos em geral, possam competir e dar resposta ao nível que é esperado. A Cristina está a pôr um ponto de fundo. Esta é a questão de fundo. Se isto vai acontecer de forma automática ou se vai acontecer de maneira induzida. Se automaticamente as pessoas vão se aperceber que têm que fazer isso, se automaticamente as pessoas vão fazer estas opções, se automaticamente as pessoas vão ter o tal awareness, ou se alguém tem que induzir. E a minha experiência muito modesta na área governativa e agora que estou no setor privado é que as pessoas precisam de uma certa indução. Tem que ser induzido. Quando nós começamos a olhar para números de empregabilidade que estamos a falar, 1.500.000 pessoas empregas em 5 anos, é porque nós não vamos ficar na passividade. É preciso que haja efetivamente uma indução. E esta indução não deve ser feita só pelo governo. Esta indução é de responsabilidade também das grandes corporações, é da responsabilidade das médias corporações, é da responsabilidade daqueles que têm o trabalho que fazem à sua volta. Eu estava a dizer que na reunião da educação, que não consigo aceitar moralmente que a Matola, onde temos o maior parque industrial do país, tenha crianças sentadas no chão a estudar. Então, esta responsabilidade coletiva em relação ao trabalho que deve ser feito, de não esperar que alguém vai fazer, mas eu posso fazer, eu posso tomar iniciativa, eu posso influenciar, é fundamental para que nós possamos provocar esta mudança. É verdade que o Estado e o Governo estão a fazer a sua parte, estão a definir um quadro legal, que é um quadro legal inovador. Nem todos os países têm recursos naturais, recursos minerais, têm um quadro legal como o nosso. Estão a criar instituições que nos protegem para podermos participar neste processo, como é a NH Logística, que vai procurar fazer trabalhos de linkages
não é? A E fazer política de parcerias. conteúdo local. Portanto, mas é preciso que toda a sociedade económica e social, possa efetivamente participar neste processo, cumprindo com a sua responsabilidade. Portanto, a indução é fundamental. Indução para a educação, através da criação das instituições de formação que respondam à demanda, começar a educar já olhando para a demanda dos próximos 3 anos, 5 anos, não se pode educar só escolher cursos aleatoriamente. E não necessariamente o nível superior, mas também técnico. Médio, técnico médio, elementar, básico, o saber fazer, porque neste tipo de exercício o saber fazer é fundamental. Então, tudo isso deve ser feito em consonância com aquilo que são as necessidades que o país vai ter nos próximos anos, que vão ser necessidades astronómicas. Agora, há um aspecto em que tocou, quando fala de empregabilidade e dos tais 1.500.000 postos de emprego que serão criados. Aqui o tema não é só a quantidade, mas também a qualidade, ou seja, o nível de emprego. E uma preocupação que nós vemos muitos jovens colocar é que olham, por exemplo, para as multinacionais ou para os grandes projetos e veem os moçambicanos recrutados para os postos menos qualificados, para os lugares menos qualificados, e os estrangeiros a ocupar os postos mais qualificados. Daí que eu digo que não é só a quantidade de postos de emprego, mas também o nível de qualificação e o nível de emprego, que depois está associado à remuneração, tudo isso. O que é que diria a esses jovens? Eu penso que aqui há 2 exercícios que são feitos em paralelo. Um exercício é o cumprimento da legislação, porque a legislação estabelece os parâmetros da contratação estrangeira e as cotas de contratação estrangeira. O respeito pela legislação é fundamental. O segundo parâmetro, e que é extremamente importante, é o processo de phasing out. Portanto, a pessoa tem uma pessoa estrangeira contratada, o tempo que a pessoa deve ficar e os parâmetros definidos da sua avaliação de conformidade com o plano de sucessão. Chamamos nestas multinacionais o succession plan. Portanto, eu tenho um técnico estrangeiro numa determinada posição, tenho que meter nacionais imediatamente, que devem, ao longo de um determinado período de tempo, de conformidade com os termos contratuais que eu tenho com este técnico estrangeiro, que este moçambicano deve aceder ao conhecimento, à informação, para ele, a dada altura, poder tomar responsabilidade. E temos a consciência que no dia em que ele for tomar a responsabilidade, não está 100% ainda pronto, porque ele não tinha acesso a toda a informação. Não é um problema de capacidade, muitas das vezes, é acesso à informação. Então, temos que aceitar que nesta fase ele vai ter que fazer um esforço para poder superar-se a si próprio e poder avançar. Eu tive experiência nesta área com a Crown Agents nas alfândegas. A Crown Agents Alfândegas participou no processo de reestruturação das alfândegas. Foi um processo forte, duro, a certo ponto doloroso, mas necessário. Conseguiu-se reestruturar a área das alfândegas na altura e havia um processo de phasing out da Crown Agents. E a Crown Agents, a dada altura, saiu. E ficaram os nacionais a fazer a liderança. Portanto, havia os gestores júniores, gestores médios, gestores sénios e as lideranças máximas. Então, começamos a ir cobrindo, até atingir a liderança máxima. Durante este período de tempo, é preciso que a direção de cada uma das instituições faça o acompanhamento cerrado deste processo, porque é sempre um processo que não é fácil. É um processo que exige um certo follow-up e uma certa liderança. Portanto, os técnicos moçambicanos, primeiro têm que ser formados temos que formar um volume grande de técnicos. Há áreas onde não temos talentos facilmente contratáveis, a nível nacional, mas deve-se preparar sempre o moçambicano para poder assumir a responsabilidade durante um certo período de tempo. Agora, E formar, dentro e fora do país. Os jovens devem estar também preparados para que venham a competir num mercado global, não é? É expectável e vê Moçambique um dia a ser exportador de mão de obra altamente qualificada na indústria energética? Eu vejo isso com muita proximidade. Eu penso que muito em breve. Porque se nós olharmos para os outros países... No Barclays eu recebo técnicos quenianos. Recebo técnico do Quênia e técnico do Egito. Da área da banca. São africanos.
e circulam e são globais. Tanto podem estar a trabalhar em Moçambique, como a seguir vão trabalhar na África do Sul, no outro dia estão em Londres, no outro dia estão em Nova Iorque e assim por diante. Então a globalização da mão de obra é uma questão fundamental. Não é por acaso que Moçambique é membro da Commonwealth, porque reconhece que os vizinhos na região são falantes de uma determinada língua, de uma determinada cultura. Nós já começamos a interagir com a região de maneira diferente na área da educação. Os nossos alunos, quando vão nos países da região serem formados, aparecem como os melhores alunos. Então já estamos a padrões que nos equiparam à região. Então devemos continuar nesta luta de formação, para que a dada altura os nossos técnicos, e já temos muitos técnicos que já são globais, nós sentamos, conversamos com eles, a gente sente que está perante um técnico com uma visão global, que pode trabalhar em Moçambique, pode trabalhar em qualquer outra praça económica e está confortável. Porque o seu conhecimento, o domínio da técnica naquela área e o conhecimento sobre a informação mundial atingiu um parâmetro tal que ele está confortável em qualquer parte do mundo de fazer o trabalho. E Moçambique, com estes recursos que tem disponível, a formação que está a fazer, as apostas no recurso humano que está a fazer, muito brevemente vai atingir níveis e números consideráveis com a qualidade que nós todos desejamos do ponto de vista de quadros. Doutora Luísa, ainda em relação à participação e à inclusão que está associada, na área energética, um dos temas que cria mais ansiedade também nas pessoas é o acesso à energia, acesso com qualidade e a um preço acessível, sendo Moçambique produtor de energia. Nós, nos últimos anos, assistimos a um esforço enorme de expansão da eletrificação rural, tendo em conta o contexto atual, os diversos empreendimentos, a construção de prédios que nós vemos assim em Catadupa, o esforço também de industrialização, é possível, eu estou a ver um sorriso, já está a ver, vamos conseguir manter este ritmo de expansão da eletrificação rural? Eu acho que vamos conseguir, eu creio que vamos conseguir. Em termos de produção, em paralelo com o consumo que vai crescendo, há projetos muito claros. E projetos esses que a mim me surpreendeu bastante, vê-los no programa quinquenal, já para o programa quinquenal 2015-2019. O importante, é um programa ambicioso, não há dúvida nenhuma. Quando eu penso que em 5 anos posso negociar e concluir a negociação e fechar, e pelo menos iniciar, mesmo que seja só iniciar, estes grandes projetos, Pandancua, Boroma, Lupata, as centrais elétricas de Moatize, as de gás, todas estamos a prever, sem incluir o gás em Palma, e Lúrio também. Isto mostra que não devemos pensar só na capacidade do orçamento do Estado. Seria difícil, complicado e quase impossível fazer-se um programa daquela natureza pensando só na capacidade do Estado. Aqui, a capacidade de imaginação, inovação, a abertura para a parceria e capacidade de negociação com o coração aberto, com um mindset aberto, ouvindo o que o parceiro tem para propor numa negociação, pode nos levar a concluir estes acordos todos em relação à produção de energia. Então, na base disso, eu posso dizer com tranquilidade que estes crescimentos todos no consumo podem vir a ser respondidos com fornecimento de energia que possa aparecer com qualidade e quantidade necessária. Eu estava a sorrir porque só na cidade de Maputo, porque a Cristina falou em catapulta, portanto, do ponto de vista de construção, só na cidade de Maputo, neste momento estamos a falar, estão em construção mais de 80 prédios, 10 andares, 5 andares, 15 andares, 20, 40, 30. Portanto, cerca de 100, só aqui na cidade de Maputo, não no grande Maputo, no pequeno Maputo. Corremos o risco de haver um apagão nacional quando todos se ligarem. Não corremos nada. Doutora Luísa, mas não é só a questão da produção de energia, é a questão do transporte também. Transporte e distribuição. E aí também temos grandes desafios. Temos sim.
temos grandes desafios. Todos estes projetos que mencionou, eles não vão, não se vão executar em simultâneo. E terá que haver opções, não é? Exatamente. Central Norte, Pandancua, a espinha dorsal. Quer dizer, como é que se vai... É aí é que decisões é que vão ser tomadas? Aí é que está. Primeiro, na minha experiência, é que estes projetos são definidos como prioritários. Os investidores, é preciso fazer roadshow, mostrar aos investidores de que são prioritários, primeiro. Definir os nichos de investidores. Sabe-se onde que se localizam os grandes investidores nestas áreas, não são muitos. Então localizam-se, faz-se o roadshow sobre eles, faz-se o contato inicial, eles depois passam-se a palavra uns aos outros e depois vê-se qual é que sai primeiro. Então aí há a primeira aproximação, logo na primeira aproximação agarra-se aquele investidor, inicia-se a negociação e vai-se avançando. Vem o segundo, vai-se avançando. Se uns parece estar a emperrar, o Estado tem que mostrar um sinal. Sinal fiscal, sinal financeiro, sinal político, algum sinal. Pode ser a nível bilateral, com aquele país, para influenciar aquela empresa. Portanto, há muitos métodos aqui para serem utilizados. O importante é ter clareza e enfoque. E só a definição daquela lista já define o que é um enfoque, porque não está tudo ali. Há muitos outros projetos que Moçambique há de fazer nos próximos quinquénios, mas neste quinquénio está aquela lista que pode levar ao fecho do projeto, pode levar ao início da construção, pode levar ao início da negociação. Portanto, em 2019, aí havemos de ver diferentes estágios de cada um dos projetos e provavelmente alguns concluídos. Depois há a questão, conforme diz, o desafio do transporte, para se colocá-lo no pool, porque tem que ir para a Bolsa de Energia Nacional, se for energia transformada a nível nacional, e depois a distribuição. Ao entrar na Bolsa, há sempre o desafio do acordo do preço, custo e preço, e a tarifa em relação ao produtor, e depois há a tarifa que vai ser ajustada de conformidade com como é que estará a Bolsa, a saúde da Bolsa e a saúde da empresa-mãe, que é extremamente importante para nós, que é a EDM. Está a tocar num ponto interessante que é a tarifa. E também da parte das pessoas, há a expectativa que, sendo Moçambique produtor, as pessoas têm que pagar pouco. Não é? Atualmente a tarifa, eu penso que está... Bom, temos a tarifa social, que é cerca de 1,07 meticais por quilowatt, se não estou em erro. Depois a tarifa doméstica anda à volta dos 3 meticais por quilowatt, portanto, grande parte do consumidor doméstico paga 3,18 meticais por quilowatt. E depois temos os grandes consumidores, que são a indústria, que pagam 1,23 a 1,66. Ou seja, atualmente a política, de acordo com a política, o grande consumidor paga menos do que o consumidor doméstico. Deve haver uma revisão ou não da política tarifária? Eu penso, na minha opinião, eu penso que tudo não deve ser visto como dogma. Quando esta estrutura tarifária foi definida, nunca devia ser vista como dogma que não pode ser mexido. Quando estabeleceu esta estrutura, olhando para esta componente social, já foi um passo em frente. Então, depois desta experiência, penso que é oportuno, quando um Estado quer avançar com força nesta área, dar o sinal. Tem que dar o sinal aos que consomem muito, dar o sinal àqueles que são, do ponto de vista social, mais sensíveis, dar o sinal àqueles que são, do ponto de vista social, mediamente sensíveis, e na base disso dar o sinal, a nível econômico, a nível nacional. E mexer. Mexer de conformidade com aquilo que for a política que o governo quiser seguir. Porque é uma questão de política econômica, de estímulo às indústrias, que consomem energia, é uma questão de política social, de estímulo à sociedade, à comunidade, que precisa de utilizar este instrumento em substituição de outros instrumentos energéticos mais problemáticos do ponto de vista ambiental. Porque tem que dar o sinal disso. Agora, mexer em que sentido? Porque quando dizemos rever, pode ser rever para cima como rever para baixo. Até eu preferia não dizer, olha, esta da social tem que baixar mais, a doméstica talvez tirar um pouco e depois reforçar a tarifa dos grandes consumidores, porque tudo é muito relativo devido à escala de consumo.
Porque a EDM pode querer ganhar num grande consumidor na base da sua escala, da quantidade que ele consome, e tomar isso em consideração. Eu não vou dizer a uma Mosal um preço que ponha em causa uma indústria que consome volumes avultadíssimos de energia. E, entretanto, compensar num que consome menos. Então, é preciso encontrar o equilíbrio econômico. E eu aqui confio nas equipas que tratam desta matéria. O mais importante é que elas devem sentir que não é dogma. Sentarem-se e debaterem. E tenho a certeza absoluta que, na conclusão, eles vão dar um passo em frente. Podem não chegar à conclusão mais correta, mas um passo qualitativo vai ser dado, tomando em consideração a experiência já vivida. Porque temos gente que pensa nestas matérias com muita capacidade e domínio das coisas, não é? Doutora Luísa Diogo, estamos quase nos momentos finais, praticamente no final desta entrevista. Infelizmente o nosso tempo está quase a esgotar-se, mas há uma questão que eu ainda assim gostaria de colocar antes de ir embora. Nós olhamos para outras economias onde existe uma base muito forte de recursos, não é? Portanto, de recursos naturais, recursos energéticos, e vê-se em alguns países que essa abundância de recursos tem-se refletido ao nível das reservas de divisas. Em Moçambique isso não tem acontecido. Que explicação encontra para este facto? Bom, quando se colocou a certeza de que Moçambique tinha recursos avultados nesta área, fez-se um estudo. Procurou-se analisar 3 grupos de países. Um grupo de países que, ao descobrir os recursos e começar a explorá-los, mantiveram-se estagnados. Do ponto de vista de divisas, do ponto de vista de estabilidade económica, estabilidade política e tudo isso. O segundo grupo de países em que, ao descobrir os recursos e começar a explorá-los, entraram numa situação de descalabro total. Descalabro político, descalabro económico, descalabro social. Depois, um terceiro grupo de países que, ao descobrir os recursos naturais, organizaram-se com antecedência, fizeram os debates necessários, organizaram a legislação e procuraram implementá-la de maneira inteligente e conseguiram ter bons resultados. E nós dissemos, então vamos lá a este país e vamos buscar a legislação. E fomos buscar aquele país que também teve bons resultados, buscar a legislação, estudar esta legislação toda e, na base disso, preparar a nossa legislação, olhar para a nossa realidade nacional e preparar a legislação. Então, os moçambicanos começaram a debater o Dash Disease, o famoso Dash Disease, com muita antecedência. Eu recordo-me que em 2014, o Banco Central, 2012, o Banco Central iniciou os debates já. Eu creio que quando o governador do Banco Central iniciou aquele debate, apareceu em público a falar do debate e a mostrar o debate, o que ele queria dizer é, moçambicanos, olhem para isto, nós estamos a tratar deste assunto. Nós não nos esquecemos deste assunto. Estamos a debatê-lo internamente, estamos a fazer estudos, estamos a ver os outros países como se vão comportar e, na base disso, nós vamos procurar controlar os efeitos de entrada de grande volume de divisas para transformar em meticais e os efeitos de escassez nos momentos em que a construção cai do pico para baixo, mesmo de formação de emprego também, porque estas empresas têm os seus altos e baixos. E nós sentimos agora que algumas delas reduziram o número de trabalhadores. Mas não se admite se daqui, depois da assinatura do memorando, se daqui a uns 4 meses começar outra vez a recrutar. Então, esses estudos estão sendo feitos por parte da autoridade monetária, o que é o grande regulador, o Banco Central, que nunca nos desiludiu. E vamos confiar que os resultados vão ser aqueles que são desejáveis. Agora, esta escassez de divisas, a redução de divisas temporária que houve neste momento, é exatamente porque o calendário, porque havia 2 calendários. Pelo menos nós que estamos na área económica, pensávamos em 2 calendários na área de recursos minerais. O calendário de 2019 e o calendário de 2021, 2021. E parece que o calendário de 2020 e 2021 é o calendário verdadeiro que vai acontecer. Então houve aqui um momento que as empresas sentiram-se que deviam fazer uma certa contração. Depois veio a crise internacional na área de petróleos, dos preços de petróleos.
que fez com que as suas sedes também tomassem decisões de contração, tanto na área de investimento como na área dos custos correntes. Então, isso também criou retração. Esta retração, naturalmente, teve as suas consequências na situação das reservas internacionais. E eu sinto que o Banco Central teve que intervir no mercado de divisas de maneira inteligente para manter a taxa de câmbio estável. Porque se não tivessem feito a intervenção necessária, porque eles não podem fazer uma gestão administrativa, têm que intervir em pé de igualdade com os outros agentes e influenciar a oferta de divisas para manter o preço, foi feliz, porque conseguiram estabilizar, senão nós teríamos disparado para 50, 60 e tal meticais o dólar. Mas estamos ali nos 35 agora nos bancos, 36 no mercado paralelo, 37, portanto está tudo controlado, porque debateu-se a tempo, fez os estudos como deve ser e definiram-se as políticas económicas corretas para se poder influenciar a macroeconomia deste país e as reservas internacionais. Reservas grandes vamos ter daqui a pouco, quando começarmos a produzir o gás começar a sair. Por enquanto tem que se fazer a gestão daquilo que são as receitas que vêm de outras áreas, porque felizmente Moçambique é um país diversificado, tem outras fontes de divisas que ajudam a que este país consiga ter defesas, porque há países que cortaram o orçamento para metade. Aqui na região da SADC, cortaram o orçamento para metade devido à situação do petróleo. Moçambique, como tem esta política inteligente de diversificar, agora que falamos de gás, nunca esquecemos de falar da agricultura, nunca esquecemos de falar da tecnologia, da inovação. Portanto, significa que vamos continuar a ter uma economia diversificada para poder defender as nossas divisas e as nossas reservas internacionais. E vamos continuar a debater esses assuntos e essas políticas aqui através do Fórum MOSEF. Doutora Luísa Diogo, foi um enorme prazer conversar e aprender consigo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E muito obrigada também a si que nos acompanhou através da STV e da STV Notícias. Boa noite e obrigada.